Boa noite, Gotham! Estamos de volta em mais um episódio do podcast que fala o que mais importa, e o que mais importa sempre é o Batman. Hoje aqui com nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa noite, Gotham! Pela primeira vez aqui no podcast, o quadrinista, ilustrador e professor JR. E aí, Gotham? Também de visita aqui na Mansão Wayne, o roteirista, diretamente do blog Splash Pages, Guilherme Smith. Boa noite, Bloodhaven. Meu co-apresentador, André Panceira. Bem-vindos a mais um programa de Gotham. E este que apresentou todo mundo, o cara que sempre gosta de usar a capa, tanto a amarela quanto a preta, Carlos Vasquez, oi JT. Amarela, preta, azul, né? A capa azul do Batman é maneira. E a capa do Robin, que é preta e amarela por dentro, também é legal pra caramba. Eu gosto daquela Batman número 1, que o Robin tava com a capa verde, porque o fundo era amarelo. Eu achei que você ia falar, eu gosto mesmo é do Batman. Eu gosto mesmo é do Batman. Com voz do Maluf aí, né? O programa de hoje vai ser mais um desses programas que a gente imagina e se acontecesse alguma coisa. A gente já fez alguns programas nessa linha, a gente já imaginou alguns filmes como seriam, já imaginamos se o Batman fosse da Marvel e por aí vai. Hoje a gente vai trazer um assunto que é muito polêmico entre os fãs de Batman e até as pessoas que nem são tão fãs. O Batman, ele por alguma razão é um personagem que sempre foi alvo de piadinhas e de coisas sobre a sexualidade dele, né? Sempre teve aquele papo de o Batman e o Robin são gays, vivem naquela caverna só dois caras com o mordomo, né? Aí o pessoal fica pegando o quadrinho da Era de Prata e pegando cenas esquisitas e falando, olha aqui a prova, né? Bem aleatória, né? Mas o próprio livro A Sedução do Inocente falava, né, que o Batman e o Robin eram os sonhos molhados de um homossexual. Então é uma coisa que já vem lá desde os anos 50, acredito, e já vem essa ideia, né? E aí a gente juntou aqui a equipe, nossos convidados, para discutir. E se fosse mesmo? E se o Batman e o Robin fossem um casal? Como que seria? Como isso afetaria o personagem e as histórias dele, né? Eu acho que assim, antes de começar, a gente tem que botar uma regra aqui na nossa especulação, que é a gente tem que pensar no Batman do Schumacher, no máximo do Batman do Adam West, onde o Robin é adulto, né? Essa era uma pergunta, na verdade, que eu ia fazer, né? Exatamente. Qual é a idade do Robin aí? Exatamente. A gente tem que... Vamos partir do princípio de que quando os pais do Robin morreram, ele já tinha lá seus 20 anos, 20 alguma coisa, e eles têm praticamente a mesma idade, né? Ele é o homem prodígio. Ele é o jovem adulto prodígio. Jovem adulto. E outra pergunta também que eu queria saber é qual Robin a gente vai falar. Também. Acho que é o Dick, né? Só não pode ser prêmio, né? Eu acho que Cara, o Dick é o que assim, faz mais sentido, né? Visualiza Chris O'Donnell e George Clooney. Na cama? Como você quiser. Mas eu pedi uma visualização, você não deu detalhes. Nesse programa pode tudo, cara, que é Lady Gil revogada. Oi. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar da origem, né? Porque teria que mudar um pouco. Eu acho que essa é uma das coisas onde a origem do Schumacher caberia bem. Se fosse pra um lado mais... É que assim, quando retratam gays nos quadrinhos, sempre tem um lado mais cômico e um lado mais sério, né? Se fosse um lado mais cômico, então os gays são os voadores, no caso, o pai e a mãe do Os gays Dick. são os voadores? Isso, os filhos do gay. Eles cairiam pra morte e o Dick cairia nos braços do Batman. E o Batman salvaria ele. Que começaria um negócio romântico. É muito romântico, sei lá. Mas você acha que seria romântico? Os pais morrendo. Pro lado cômico, né? O que eu pensei, você falou esse negócio do lado cômico, do lado sério, eu acho que daria pra brincar um pouco assim, a relação do Batman e o Robin, desde o começo, sempre foi tipo, o Batman é o cara sério e o Robin era a criança que trazia uma alegria, né, pras histórias e tal. Nesse caso, como vai ser, os dois vão ser adultos e tal, acho que daria pra fazer isso, o Batman mais sisudo e tal,
e o Robin ser o cara mais alegre mesmo, mais piadista, que leva tudo mais numa boa. Eu acho que daria pra brincar um pouco com isso. Talvez fazer que não sei, o Batman é o cara mais... digamos assim, o Robin seria o cara que daria mais pinta, vamos dizer assim, né? Seria mais... Batman seria aquele... por causa do Robin. Pode ser. Tem aquela história que o Batman, que seria o machão, seria o ativo e o Robin seria o passivo, né? Na história. Tem um amigo meu que, quando ele tinha os bonequinhos dos super amigos, o pai dele dizia que era pra bater no Robin porque o Robin era viado. Caralho. Nossa. Caralho. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Isso é mais comum do que vocês pensam. A gente do Pistafone condena esse tipo de atitude, viu? Pais que estão ouvindo a gente, que a gente sabe que tem muita gente. Eu vejo lá no Facebook o pessoal curtindo, eu vejo muito pai com criancinha no colo, ó. Não façam isso com seus filhos. Você falou da sedução do inocente, mas infelizmente, tanto a sedução do inocente quanto o Batman meio a meio com as piadinhas intencionais quando a gente era criança e a gente não percebia que era, acabaram dando esse lado pro Robin, que agora todo mundo fica enchendo o saco por causa disso. Sim, vai sair com uma camiseta do Robin na rua. Tem medo que Robin? Tem medo que Robin? Não, já vai chegar alguém, é viado. Infelizmente mais. Deixa eu contar uma história rápida que aconteceu, mais aqui na CCXP. Não sei se vocês conhecem meu trabalho, mas eu trabalho basicamente agora com histórias LGBTs e muita ilustração homoerótica, né? E aí eu resolvi fazer, dessa vez, prints, então, dessas ilustrações, e eu fiz um asa noturna de cueca, que tava lá exposto na mesa. Cacete, acho que eu vi isso. Agora que você tá falando, eu lembro desse vídeo. Olha só. Eu te vi lá na CCXP. Muito prazer. Beleza. Olha só. Deve ter sido o print mais comentado, pelo menos daquela parte ali do Artstelli. Simplesmente todo mundo passava, apontava, ria de alguma maneira, ou fazia algum comentário que eu não conseguia ouvir e tudo mais. Até aí, tudo bem. Quem não me ouve, não me atinge, tá tranquilo, beleza, né? Teve um cara que foi até a mesa e aí teve que largar uma pérola, né? Mas ele teve que vir pra mim e dizer: tá certo que o Robin é meio viadinho, né? E aí eu já fiquei, puta caramba, meu Deus, eu vou me incomodar agora, né? Cacete. Não, fica pior tudo mais, né? Porque daí teve que argumentar, mas naquela animação lá da Arlequina, ele dá uns pega na Arlequina, né? Mas aí já na minha cabeça, claro, tinha que aparecer na animação que ele pega uma mulher para as pessoas convencerem que ele é heterossexual. Porque se não aparecer isso, ele não é. E eu falei pra ele, tipo, cara... Bom, eu não sabia por onde começar. Ele continuou falando as coisas e eu do tipo, meio que já tava abstraindo, eu só larguei uma do tipo assim, mas ele falou, como é que é? É que não é comum assim, tudo mais, é estranho a gente ver isso no evento, né? E eu só larguei, quando é com a gente, com nós gays, sempre é estranho, né? Daí ele pegou e saiu, né? Mas é só pra ver como é que essas reações ainda tão presentes. Existe, né, cara? E o meio nerd é especialmente complicado pra isso, né, cara? Muito, mas muito, nossa, assim, olha... esse foi um cara que eu ouvi. Eu não ouvi todas as pessoas que comentaram alguma coisa quando viram esse print. Agora vocês imaginam assim, o que é internet, né? O que tu não ouve, tu não lê por aí e tudo mais, né? E é muito bizarro, as pessoas que leem X-Men são homofóbicas, olha só, Nossa, né? Isso é muito bizarro, muito bizarro. Infelizmente é uma realidade. Sim. É o cara que dá a história lá dos X-Men enfrentando o Magneto e acha chato quando eles param pra discutir o motivo da briga, né? Vai ver que a pessoa não tá pensando no que tá acontecendo especificamente ali naquele momento, né? Essa cara ali, a gente vê que foi uma autodefesa, né? Porque, eu curto o Robin, mas eu não posso curtir o Robin gay. Talvez, né? Pode funcionar dessa maneira. Faz sentido. É um comportamento bem adolescente, né? Na verdade, se for pensar. É um comportamento adolescente. É um comportamento adolescente. Tu tem que sentir necessidade de provar a tua sexualidade. Então tu tem que atacar aquela que é diferente da tua, né? É um funcionamento adolescente, tá? Então é meio bizarro quando tu vê um adulto, sei lá, de quase 40 anos tendo essa reação, né? Sim, realmente. Eu tô vendo. Esses caras, eles vão desassinar o podcast hoje, depois desse programa. Enfim. Do que o Zé falou aí do Dick Grayson, que pegava o Kino e tal, o Dick Grayson é um dos maiores pegadores, né, do universo DC. Sim. E tem a exatamente por isso, né? Então... e foi pra tirar essa imagem, né? Antes dele ser asa noturna, ele não pegava ninguém, né? Ele levava só
Com esse ele. da Batgirl. E a Estelar, né? Tinha Estelar. É que foi, na verdade, a Estelar que pegou ele, né? É verdade. Não, mas desde que teve os Titãs, né, porque assim, o Asa Noturna, na verdade, eles pegaram o Robin dos Titãs e falaram, vamos tirar o nome de Robin e liberar isso para outro personagem, né, porque já tinha evoluído muito o personagem. Sim. E aí ele virou Asa Noturna. Não, aqui também... Mas assim, desde essa fase né? dos Titãs que ele virou pegador, né? Mas convenhamos também que você parte, tipo, de um molequinho de 10, 11 anos que usava sunguinha e de repente você já tem um cara de 20 anos usando a sunguinha verde. Então eles precisavam mudar mesmo, né? Não que um molequinho com sunga verde não fosse, mas precisava dar uma evolução. Sim, eles aproveitaram pra atualizar. E aí eles colocaram outro Robin também com a sunguinha verde, porque pra que aproveitar deixa, né? Sim. Mas aí, partindo de um ponto, porque quando o Robin surgiu, ele teve toda aquela coisa de tirar aquela coisa muito sombria do Batman e tudo mais, né? E sem falar que quando foi criado foi pra fazerem as crianças se identificarem, né? Tipo, pô, um menino que nem eu, que tá ali, não sei o quê. Como nesse nosso universo seríamos dois adultos, como que seria essa parte então mais alegre? O uniforme vocês acham que seria diferente? Iria pro mesmo lado? Porque o do Batman, eu acho que, não sei, talvez seria a mesma coisa, porque tem aquele princípio de querer colocar o medo nos criminosos. Já agora o Robin não tem essa regra, né? Cara, eu pessoalmente acho que o uniforme não precisa mexer nada. Inclusive, a única coisa que eu mexeria é que quando ele vira Asa Noturna, eu deixaria só aquele primeiro, com aquela gola grandona, assim. Mas você já tá indo pra Asa Noturna? Como vocês falaram que a ideia é mais ou menos chegar na linha do Schumacher, né? O uniforme do Schumacher, na verdade, ele faz alusão justamente ao uniforme dos Greys Voadores, né? Então, a partir daí, eu acho que a homenagem ainda se manteria. Uhum. Sim, é verdade. Pode ser mesmo. E também a gente pegando, assim, outro casal gay que é baseado no Batman, o Meia-Noite e o Apollo, a gente vê que os dois também são uma antítese um do outro, mas mesmo assim os uniformes não são nada espalhafatosos, né? Exatamente. Eu acho. Uniforme de super-herói mesmo, né? Mas é aquela coisa assim, a gente fala em super-herói gay, automaticamente as pessoas automaticamente pensam que vai ser uma drag queen de salto combatendo o crime. Isso é pensar estereótipos, né? Mas, né? Sim. Não que a pessoa não possa combater o crime de salto alto e tudo mais, né? Cada uma das suas escolhas, né? Mas sempre tudo bem. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Simplesmente, né? Aquela versão do Caio Oliveira, o Cavaleiro das Travas, né? A gente até colocou numa ação aí. Ele fez o meu sketchbook, isso aí. Mas na verdade, assim, a linha que a gente tava seguindo era o Batman ser o cara... Digamos assim, o Robin seria mais espalhafatoso e o Batman seria aquele cara que A gente não chama de tem gay flamboyante. nenhum trejeito estereotipado de gay, sabe? O Robin seria o gay flamboyante, como a gente chama. Isso. O que aparece, assim. Mas, assim, por exemplo, o Bunker, por exemplo, dos Novos Titãs, né? O Scott Lobdell, quando criou ele, era pra ele ser, como ele dizia, o gay flamboyante, né? O cara que aparecia, que era causativo, como a gente disse também, que causava, e que aparecia demais e tal. Mas eu não lendo as HQs dos Novos Titãs, eu não percebi isso. Talvez a tradução tenha... Talvez a tradução tenha deixado isso mais ameno, mas não percebi essa intenção, pelo menos nas histórias. Talvez ele tivesse essa intenção e depois, mais adiante, sei lá, foi cortado por algum editor, alguma coisa assim, que tipo, não, deixa assim, melhor ser uma coisa mais discreta, né? Que, infelizmente, os gays dos quadrinhos, infelizmente, a gente só tem este modelo de um único gay, né? Como se todo mundo fosse Neil Patrick Harris, né? Mais, né? Sim. É verdade, mas E outra coisa que eu descobri também, que eu tô pesquisando pro meu mestrado, é a identidade LGBT nos quadrinhos, né? No caso, é o Nelson Bechdel. Uma coisa que eu percebi que os quadrinhos, eles, diferente do cinema, eles não mostram a performatividade gay. Ou seja, o tom de voz, os gestos, os quadrinhos, eles tiram isso. Então, é bem difícil tu perceber que um personagem é gay, só pelos gestos ou pela voz, como a gente percebe no mundo real. Mas aí um questionamento, eu não sei se é por isso ou não, é mais pra gente discutir aqui. Isso de repente se dá por ser um hétero desenhando, de repente, não sei? Eu acho que isso influencia sim, porque aí daquela coisa, se tu não tem a vivência, tu vai para o que tu conhece. Se tu não faz uma pesquisa, tu vai o que chega pra ti. E o que geralmente chega pra ti através das mídias. É esse único gay que a gente gosta de falar, o gay higienizado, o gay de novela das 8,
sabe? Que tem que ser certinho e tudo mais, coisa e tal. E não aceita quando, sei lá, quando é um gay que, sei lá, é mais afeminado. É o gay que chega pra ele. E qual é o gay que chega pra ele? No máximo, aquele gay que é apresentado em filmes mais blockbusters, novelas, tudo mais, que é um gay meio que padrão. Do tipo, se ele não informar que é gay, ninguém percebe, sabe, né? Ou sabe, então, né? Ou o cai pro inverso, né? humor. Acaba virando um alívio cômico da coisa. É o É, típico cabeleireiro, fica né, de filme. cômico, exatamente, né? E eu acho que os dois elementos são problemáticos, né? Porque eu acho que eles não retratam a realidade mesmo. E no caso, se o Robin ele fosse mais assim, talvez, não sei, eu não imagino o Dick Grayson escondendo sexualidade, até porque a sexualidade dele hoje, às vezes quando apareceu com o Estelar, era bem evidente que tinha uma vida sexual ativa, plena, isso estava bem claro, principalmente nos quadrinhos dos Titãs. Eu acho que isso acabaria se mantendo. Né, e também o negócio, a relação com Meia-Noite, que mostrava muito na série do Grayson, né, com os desenhos do Michael Janin, mostrava ele muito como um sex symbol, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Então, eu acho que ele era uma pessoa muito admirada, né? Sim, acho que isso é bem admirada fisicamente, né? Sim, eu não li essa fase, porque eu não li quase nada de 952, tá? Quem é ouvinte sabe o quanto que eu menosprezo 952, apesar de ter ouvido falar bem dessa fase, né? Mas o Meia-Noite chegava a dar em cima dele ou nem? O tempo todo. O tempo todo? Ele falava pra ele. Aí o Dick acaba ficando amigo dele sabendo que o Meia-Noite tem um crush nele. Tem até umas situações divertidas durante a história. E até hoje eles mantêm isso. Na revista da Asa Noturna eles já voltaram a se encontrar algumas vezes. Ah, interessante, legal isso aí. Ah, eu apoio a Meia-Noite. Quem não tenta não consegue nada. Vai que rola. Tem que sempre dar uma sondada, né? Exatamente, né? Ninguém diz que não, né? Mas, né? Quem é que faz? Mas isso também é legal, porque pelo menos eu não vi nenhuma reação negativa da parte do Dick. Do tipo, ele não teve uma reação homofóbica do tipo assim, quando dão em cima de mim, me sinto extremamente ofendido e tudo mais, né? Mas quando tu dá em cima de mulher, aí tá tudo bem, obrigado, né? Isso também foi legal. O cuidado que os escritores tomaram com isso, né? Do Dick não ter uma reação negativa, né? Nossa, eu acho isso bem legal. Eu também. Acho que fez um trabalho muito bom da própria DC de ter escolhido a dedo quem foi escrever também, né? Foi o Tom King que escrevia. Esse Grayson, ele deixa de um jeito bem legal. King? Era o Tom King. Grayson não era o Tom King. Em Seeley também. E aí ele deixava bem o Dick bem à vontade com a coisa. O Meia-Noite já, logo na primeira história, já chega cantando o Dick, falando. E o Dick acha até divertido isso. Ele fala numa boa. O Damian, às vezes, tira um pouco de sarro dele só. Que o Damian também, né? O Damian é um escroto. A graça dele é ser um escroto. Exato. Né? Bom, isso eu concordo, que ele é um escroto. Eu gosto dele. Eu gosto dele exatamente por ele ser escroto. É divertido. Ele é tipo o Guy Gardner da nova geração. É bem por aí mesmo. Tipo é verdade. Não tinha pensado assim. Pô, é um bom comparativo. Nunca ia pensar nisso. É verdade. A atitude dele você adora odiar. Adoro odiar. Ele no seu líderzinho e tudo. É bem o Guy mesmo. Não tinha pensado nisso. Só que a diferença é que combina com um pivete de 12 anos, né? Em vez do Guy. Sim. O Guy na cabeça era um adolescente, né? Sim. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia tentar pensar como que seria retratado em cada época, né? Porque a gente teve os vários anos dos quadrinhos e a gente percebe as mudanças de acordo com a sociedade e de acordo com a evolução das histórias, né? A gente podia tentar encaixar de alguma forma como que ficaria. Eu acho que nos anos 40, antes do nosso querido Frederick Wertham e da guerra e tudo mais, os quadrinhos eram um pouco mais liberais nesse sentido, porque eles eram voltados para adultos, né, no caso. E depois dos anos 50 que eles foram, os quadrinhos super-heróis pelo menos, que foram ser voltados para crianças. Então eu acho que talvez nos anos 40 teria uma liberdade maior para de repente o Batman e o Robin serem realmente um casal gay. Eu acho que não, eu já vou discordar, né? Nós estamos falando ainda de pré-Stonewall ainda. Ninguém ainda fala sobre homossexualidade sem ser tratado como doença e tudo mais. Aí tu vai levar isso para um quadrinho mesmo que seja pro lado adulto. Eu não acho que o resultado seria positivo. No caso, sim. Eu acho que nem seria mostrado. Ia ficar um negócio velado só numa época. Sim,
No caso, mas o Batman e o Robin poderiam surgir, por exemplo, gays, poderiam surgir como inimigo do Superman, por exemplo. Talvez. Tem uma doença homossexualismo, no caso, na época, né, como é tratado. Sim. Porque só em 63 que foi, deixou de ser uma CID, né? E então talvez eles pudessem ser tipo como se fossem vilões do Superman, como o Justiceiro quando surgiu, que era o vilão do Homem-Aranha, por exemplo. É interessante. Eu acho que é por aí. Então eu já faria diferente. Em vez de fazer eles serem vilões do Superman, eu faria o Batman aparecer primeiro, que nem foi normal nos quadrinhos. E depois, quando o Robin surgisse, ele surgiria como adulto. E aí ele sim seria tratado como um desses vilões meio bizarros que tinha na época. Ele seria um vilão homossexual, né? Como na época era tratado como doença, ele ficaria tentando o Batman e o Batman teria que lutar contra isso, sabe? Seria aquela coisa meio bizarra que às vezes você vê nessas histórias. Mulher gato gay. Tipo isso. O Robin ficaria tentando e aí ele falaria, que horror essa imoralidade, sabe? Uma coisa meio assim. E eu acho que isso daí daria pra arrastar esse tipo de comportamento por muito tempo. Então ele se descobriria, eu tô tentando achar uma palavra que eu deixaria o Batman visivelmente enrustido e o Robin tentando ele durante os anos 40. Saca? Cara, mas eu acho esse um caminho interessante. Né? E aí nos anos 50, quando tem a Sedução do Inocente, é que ano? É começo dos 50, né? 55, 56. 55, 56. Aí teria toda essa polêmica e aí a DC proibiria, né, o selo lá dos... o Authority Code. O selo, como que é? No Brasil eles traduziam o selinho como aprovado pelo Conselho de Ética. Que era ninguém. Era só a tradução do selinho. Aí nessa época eu tiraria esse negócio do Robin ser vilão, e aí os roteiristas, pra tirar um pouco de sarro desse selo, colocaria eles como parceiros. E aí toda aquela coisa que a gente pega de subtexto deles, eles estão dormindo na mesma cama e tal, eu deixaria bem assim, que se você ler sabendo que eles são um casal, tudo é óbvio, saca? Só que eles nunca falam totalmente, porque na época isso daí é uma merda fodida, né? Os dois andando num barco juntos, os dois fazendo massagem pelado. Exatamente. Tudo que já acontecia, só que realmente acontecendo, saca? Porque realmente já tinha essas coisas mesmo. Então, mas aí deixaria isso sempre, em todas as histórias, saca? Aí, puta... Sabe que é foda? Que não mudaria tanto, né? Tem história do Batman casando com a Batwoman e o Robin chorando porque vai se abandonar. Bom, nos anos 50 a gente não mudaria nada, então, né? Deixaria... Não, por exemplo, só deixaria o Robin adulto. O link que o Smith passou... Tem uma cena que, mano, eles estão fazendo bronzeamento artificial... Essa cena aí tá muito engraçada, cara. O Guilherme Smith mandou pra gente agora o link de um artigo que ele escreveu lá no Splash Page. Vai estar aí o link do post, que é Por que o Batman Robin tem fama de gay? E é cheio de imagens deles no brinquedo lá no parquinho, um encoxando o outro, esse tipo de coisa maluca. Aí nos anos 60 teria a série do Adam West, né? Vocês acham que nos anos 60 já daria? Eu acho que com o negócio de ser bem na época do pop art e tal, acho que talvez já seria a hora de ousar e deixar eles assumidos, né? Eu acho que daí teria a Batgirl nova, né? A Bárbara. E a Bárbara podia tentar converter o Robin. Pode ser, né? Deixar a dinâmica da Bárbara querer pegar o Robin, só que o Robin, ele é casado com o Batman. Tipo, você era a BFF dele, né, sabe? Uma coisa assim. Um triângulo. Faz sentido. Também acho que ficaria alguma coisa mais ou menos assim mesmo, né? Aí o Robin saía com a Batgirl pra ir na boutique da Mulher Maravilha, escolher umas roupas e tal. Tipo, a Batgirl levava ele pra ir tomar um milkshake, querendo convencer ele a ficar com ficava, tipo, falando de moda com ela, essas coisas bem que nem se falar no flamboyant. E ela ficaria, tipo, teria um monte de gagzinha dela, eu nunca vou conseguir converter ele, sabe? E uma coisa assim, tipo, meio arte, comics, assim, do milkshake, que é a Batgirl dividindo um milkshake com o Batman e com o Robin. E com uma fumacinha preta na cabeça dela, chateada. Ela assim. com uma cara de brava. Eu acho que seria uma boa. E de resto, cara, o jeito deles subirem o prédio seria exatamente igual, né? Um encoxando o outro. Sim. Seria aquela coisa toda. E aí nos anos 70, o Adams e Danny O'Neill... Os anos 70 é quando dá pra começar a deixar mais séria a coisa, né? Não só o Batman, mas a revolta de Stonewall já teria acontecido. Ela aconteceu em junho de 69, né?
Pra quem não sabe, os direitos LGBT só começaram a ser falados abertamente a público, fora dos nichos mesmo, mas é a partir da revolta Stonewall mesmo. Quando a polícia tentou fechar pela enésima vez um bar chamado Stonewall, naquela noite os frequentadores se revoltaram contra a polícia. E aí foi a noite inteira de correria, de perseguição, até que eles conseguiram tirar a polícia e ela não fechou o bar naquela noite e tudo mais. A revolta Stonewall foi uma revolta que aconteceu em junho de 1969, que deu início aos direitos LGBTs, principalmente G, né, no caso. Foi iniciada por uma travesti negra, essa revolta. Apesar de ter um filme chamado Stonewall, que eles mudaram essa situação. Eu não recomendo esse filme, eu acho ele muito ruim mesmo por tirar o protagonista de quem realmente lutou naquela noite e tudo mais, né? Mas a história da marcha tem um filme disponível no Netflix, que eu vi esses dias. Como chama o filme? Acho que é A Vida de Marsha P. Johnson, alguma coisa assim, mas, né? Marsha P. Johnson, e aí, jogando na procura, vai ser o primeiro que vai aparecer. E ela é considerada, então, quem revidou pela primeira vez contra a polícia, né? Mas todo mundo gosta de mostrar, tipo, foram os gays que estavam. Não, foram quem era preso constantemente, as drags, as travestis, mas foram elas mesmas que começaram o movimento. É uma história que é resgatada hoje, né? Mas, então, como já teve a revolta do Stonewall, o que acontece? Eu acho que esse fato não passaria despercebido pelas histórias do Batman agora nessa nova fase. E também tem outro filme bastante importante, que é o Milk, né? O Harvey Milk. Milk é muito bom. Esse é um filme muito bom, feito por um gay também, né? Que é o cara do Tiros em Columbine, e que é com Champagne. Certo. E ele foi um dos primeiros políticos a serem eleitos. Os primeiros políticos gays. Acho que o primeiro, inclusive. Tipo, a ser eleitos por apoiarem a causa. Não só por isso. Ele é assumidamente gay, sabe? O primeiro congressista gay, eu acho, e arrisco e talvez o primeiro político da história assumidamente gay a ser eleito, né? Americano, com certeza. Agora, do mundo, não tenho certeza. Mundial, talvez não tenho certeza, né? Então foi um... na Europa vai saber. Talvez, né? Pô, bem interessante. E aí vocês acham que isso afetaria bem as histórias, então, do Batman dessa época? Vocês acham que já... Os quadrinhos dos anos 70, eles tomam um tom mais político, né? Pegando Daniel O'Neill e o Neil Adams, eu acho que talvez esses assuntos fossem interessantes, essa parte mais política da coisa, né? Vocês acham que contraria, então, por exemplo... Porque, assim, tem que lembrar, nos anos 70, a principal criação que teve ali foi o Ra's al Ghul, né? Nessas histórias do Batman. E o Ra's al Ghul tem aquele negócio do Batman ser o homem perfeito, né? Ui. E ele quer que ele tenha um filho com a Thalia. Mais um motivo pro Batman não ficar com a Thalia. Então, eu acho que o fato do Batman ser gay nessa nossa continuidade, e o Ra's al Ghul poderia ser um cara muito conservador, que acha um absurdo isso, mas que ele né, ele é o líder de uma seita mega fechada, né? Ele poderia ser um cara mega conservador que ele acha um absurdo, que acha que o Batman deveria ficar com a filha e tal, e aí isso causaria bastantes conflitos interessantes. Eu acho que seria por aí mesmo, né? Porque se a gente analisar realmente o que acredita Ra's al Ghul, ele abomina o mundo que nós vivemos hoje, né? Sim. Então, basicamente, se pensar que é uma pessoa que não se adaptou ao que está acontecendo aí, despreza completamente, não tenta nem sequer conhecer e quer destruir a qualquer custo. Eu acho que casaria bem. Eu acho que também, como a gente tem a Jason Todd na próxima década, talvez o Ra's al Ghul pudesse ser o responsável pela morte do Robin. A primeira morte do Robin, que não sei. Pode ser interessante. Aí a gente já tá dando um salto, né? Porque a gente pode falar Porque assim, o Dick nessa época foi pra faculdade. Eu até pensei, de repente, tipo, esse lado dele indo pra faculdade deixa ele mais aberto a experimentar mais coisas, sabe? De repente, tipo, ele conhece um novo mundo, que ele não tá só com o Bruce, pode ser até porque muitas histórias do Batman nos anos 70 tem muitas histórias dele sozinho, não tem muito Robin, né? Então, a ideia nessa época era essa. Então de repente pode ser, tipo, eles estavam meio brigados e daí o Dick começou a se relacionar com outras pessoas, de repente, pode ser alguma coisa assim. E aí também tem a época da discoteca, né? E aí combinaria se o Asa Noturna já fosse nessa época. Isso, né? O Amor nos anos 70 eles terminarem. Então. A gente podia fazer isso, eles terminarem nos anos 70, o Dick ir pra faculdade, formar os novos Titãs e tudo,
e o Batman começar Novas outra vida ali. A gente já fez até, ó, ele separando pra depois eles se juntarem de novo, olha só. A gente já avançou até os 80 com os Titãs, né? Sabe que poderia ser interessante? Talvez nessa treta do Ra's al Ghul toda que eles brigariam e terminariam. Pode ser? Pode ser, é uma boa. É. É uma boa. Boa. Como se o talvez Batman. seja- Como se o Batman meio que caísse no conto do Ra's al Ghul em algum momento. Então, isso que eu ia falar pra vocês. Será que seria interessante fazer uma trama lá com a Thalia, onde o Batman realmente questiona se isso é correto e aí o Dick fica puto com ele? E aí, tipo, no final da história, ele pode até fazer que no final da história o Batman aceita isso, mas aceita, tipo, a sexualidade dele e tal, mas o Dick mesmo assim não perdoa ele e vai embora, tá ligado? Eu também trabalhar essa diferença de geração deles, né? Que o Batman é o Sugar Daddy, né? E o Robin é o novinho, né? Então, de repente, o Ra's al Ghul mostrar, tem um mundo da discoteca, do amor livre aqui, Dick, tal, se você se envolver com pessoas da sua idade, não sei o quê. E tem isso muito também no mundo gay, né? Diferença de gerações e tal. Seria interessante, até porque é a época que estava começando, né? E tem um lado que a gente não comentou. Se a gente parar pra pensar na vida do Bruce, a família Wayne, até o Alfred, é tudo aquela família tradicional que não pode fugir de nada do que sempre foi, né? Eles riquinho, totalmente tradicional. Uhum. É verdade, é verdade. Isso é verdade, né? Mas querendo ou não, assim, estamos falando de uma família tradicional de Gotham, né? É uma das famílias mais poderosas e tradicionais da cidade, né? Uhum. Não creio que a alta sociedade de Gotham estaria preparada para que o filho preferido de Gotham saísse do armário em algum momento, sabe? Até o Alfred, né? Se a gente parar pra pensar, ele é um coroão inglês todo certinho também. Vocês acham que o Bruce, porque assim, a gente que é fã de Batman, a gente sempre fala que o Batman é quem ele é de verdade, né? E o Bruce, Bruce morreu quando ele tinha lá 7 anos, e o Batman é quem ele se tornou. E aí o Bruce de hoje é só uma máscara que ele usa. Talvez, por ele ter vivido esse contexto e ele usar isso como uma máscara, na identidade de Bruce ele poderia não sair do armário pro público. Sim, e isso poderia ser trabalhado daí. Podemos ir pra década de 80? Acredito que sim. Vamos né? pra década de 80. A gente vai pro Asilo Arkham. Asilo Arkham, a gaiola das loucas. E daí... E daí seria onde a gente trabalhava essa dicotomia do Batman e do Bruce. Enquanto o Bruce ficava no armário, o Batman ia lá e acontecia. Porque ele tá de drag, no caso, né? O Batman fantasiado está de drag. Eu vou ser o chato discordar do Guilherme de novo. Eu acho que o Asilo Arkham já seriam tratamentos para abre aspas, cura, fecha aspas, tudo mais. Aí tu veria privação de sono, tu veria fria até o final, chegar na lobotomia, que fizeram os tratamentos que se davam para LGBTs até, sei lá, não sei nem se dizer exatamente qual é a década quando que isso começou a parar especificamente. Circulação craniana também. Dependendo do lugar do mundo que você estiver falando, até hoje, né, cara? Não, sim, mas esses tratamentos existem até hoje. Até hoje eles existem, dependendo do lugar que tu tá falando mais, né? Aí daria pra colocar talvez um Hugo Strange ali no Asilo Isso que eu Arkham. ia falar. O Strange ia virar um inimigo grande nesse contexto. Sim, eu elegeria o Hugo Strange pra comandar esse Arkham. Porque o Hugo Strange é um cara que tem uma parada de fetiche com o Batman desde sempre. Sim, ele tem esse negócio de querer se vestir com a roupa do Batman, né? Dominar. Tipo, ele quer possuir o Batman de certa forma. Talvez poderia até colocar um certo conflito dele ser um cara, por causa da criação dele, ele jamais vai sair do armário, mas ele tem coisa dentro dele, sabe? Que sai em forma de fetiches estranhos. Vale lembrar também que Strange é um sinônimo pra queer. É verdade, né? Ser o Dr. Queer. Dr. Queer. É só lembrar do Extrano da DC também, que era gay. Tinha o Estranho, é verdade. É verdade. Esse aí era bem flamboyante. Esse era. Mas eu achei muito interessante essa ideia, porque ainda mais se tratando de Grant Morrison, né? Eu acho que poderia ficar uma coisa muito interessante. Sim, o Grant Morrison, que vamos abrir as nossas aspas, e já falou que o Batman era gay, né? Então. Sim. Eu ia até falar disso. Tem uma entrevista com o Grant Morrison que perguntam pra ele sobre o Meia-Noite, né? Que ele era uma época que o Grant Morrison, se não me engano, ia escrever umas histórias do Meia-Noite.
E aí falaram pra ele, como que escreveu a versão gay do Batman? Ele falou assim, como assim? A versão gay do Batman é o Batman mesmo. Né? Aí teve uma galera que ficou putaça e tal. E aí ele fala em entrevistas que assim, que o Batman é um personagem tão plural, assim, tão... Primeiro que é um personagem que não existe, né? Então isso já dá brecha pra você imaginar o que você quiser em cima dele. O Morrison fala isso, que o Batman é um personagem que na imaginação de muitas pessoas é um personagem gay. Então... ele fala que a essência do Batman é gay, porque imagina assim, um personagem que durante o dia ele é uma pessoa e durante a noite é outra, como diria a música da Maria Sapatão, de dia é Maria, de noite é João. Né? O Bruce Wayne de dia, Batman de noite, e ele ainda se fantasia de uma forma para imitar um determinado animal que assusta as pessoas, e ele faz isso para poder dar vazão a um sentimento que ele tem dentro dele, que é a violência contra os criminosos. Isso tem muito a ver com as drag queens, por exemplo. Eu li um artigo esses dias, quando a gente teve a ideia de fazer esse programa, eu dei uma pesquisada, né? Aí eu li um artigo de um cara que fez tipo, sei lá, doutorado, alguma coisa sobre Batman, e ele fala que se o Batman fosse gay, ele jamais sairia do armário, porque toda a essência do Batman é baseada em negação de quem ele é. Sim. Tipo, ele negando quem ele é. Ele criou o personagem pra si mesmo. Supressão da identidade, né? Exatamente. Nossa, faz sentido. Então, tipo, ele nunca sairia do armário se ele fosse gay. Eu achei isso bem interessante. Mas no nosso caso, a história que a gente tá contando, ele ou seja, não sabemos se ele é ou não. Nunca sabemos. Que não saiu até agora, né? Né? Temos Cavaleiro das Trevas pra falar também, né? Cavaleiro das Trevas. Talvez até já podia ser um Bruce no futuro assumido. Eu acho que não, eu acho que teria que ser como o Frank Miller é totalmente direitista, seria uma visão do Frank Miller sobre como seria um Batman hétero. Por isso o Robin seria uma... Boa. Por isso o Robin seria uma mulher. Exatamente. É verdade. Caramba, Acho que isso aí agora vai ser que a gente menos vai mexer. Não precisa mexer muito, né? Ele até começaria tirando o bigodinho, porque seria uma coisa muito gay. Lembrando que tem a Bruno a travesti, né? Travesti nazista. É verdade. É Ó, verdade, o Frank Miller é colocando verdade. os fetiches dele pra fora, hein? E também tem os mutantes que eu vejo ali também com uma coisa bem drag, bem dark, uma coisa bem anos 80, assim, que tinha esse negócio do The Cure, que tinha New Age, New Wave. Sim. Se for pensar, até o próprio Robin, que é uma menina, considerando que ela tá se vestindo de Robin, de certa Sim. forma, é uma mulher se vestindo de homem, né? Uhum, um homem trans. Sim. Pô, e até agora fez até sentido, entre aspas, né? O final de Cavaleiro das Trevas 2, né? Que é o Dick. Sim, Né? Sim. Uhum. Porra, eu acho que Cavaleiro das Trevas 2 se encaixa perfeitamente na nossa cronologia. Muito. Sem tirar nem Eu gosto Tô muito ficando por com isso. medo, a gente tá falando que a Cavaleiro das Trevas 2 e o Schumacher se encaixam nessas coisas. Tô ficando assustado, velho. Né? Ó, e All-Star Batman e Robin seria bem o que eu falei no começo. É o Batman querendo pagar de machão, The Goddamn Batman e tal, comendo a Canário Negro e tal, tudo pra... Bem assim, super hétero, e o Robin chegando e causando na vida dele. O Jorge da borracharia. Lembrando sempre, é muito bom lembrar pros ouvintes que às vezes o cara começou a ouvir e não tá prestando atenção e tá ouvindo agora. Todas as vezes que a gente citou Robin, imaginem um cara de 20 e poucos anos. A gente não vai colocar ele como criança porque seria perturbador. Ele é muito perturbador. Porque aí sim teria alguns problemas. Muitos problemas. Mas Não, voltando acho ali que- pro All-Star, Batman e Robin, o Frank Miller já falou que seria uma prequel do Cavaleiro das Trevas, né? Sim, é o Então, mesmo universo. isso que o Carlos falou faz sentido. Sim. É o mesmo universo. Sim, faz muito sentido. Aí, ó, E o tudo se casa ano nesse 1 sentido. também é. É O isso ano que eu 1 ia também falar. é esse universo. E o ano Uhum. 1, as mulheres que aparecem são tipo prostitutas. As mulheres nunca são pessoas acessíveis para um relacionamento. É tudo bem. Tipo, pessoas cruéis que estão ali longe, tá ligado? Uhum. Até. Eu tô começando a perceber algumas coisas sobre o Frank Miller falando essas coisas, mas. Lá. né? Faz parte dele, mano. Só agora.
Não, agora, eu já tinha percebido que ele retratava as mulheres de um jeito meio estranho, mas agora pensando, tipo, ele colocou uma mulher, aquela mulher masculinizada vestida de nazista, né? Como sendo uma coisa... A própria Martha Washington, que é uma protagonista dos quadrinhos dele, ela é bem masculinizada. Sim. É verdade. Mas esse é outro assunto. Mas a gente tá só tendo muitas histórias exclusivas do Batman. E com relação com outros heróis? A relação dele com a Liga da Justiça. Por exemplo, anos 80, Crise nas Infinitas Terras. Lógico, eu não sei como que isso se encaixaria aí, mas, sabe, tem alguma outra coisa também. Eles têm um outro universo ali. O Batman fundar uma equipe chamada Renegados nesse contexto muda muito. Isso que eu tava pensando. Eu acho que daria pra mudar a origem dos Renegados. Sendo que Renegados em inglês se chama Outsiders. Outsiders. É os fora do armário. Tem um livro do Goffman, que é um antropólogo que estuda o estigma, e ele fala sobre outsiders. E olha aí. Todas as pessoas que são estigmatizadas na sociedade são outsiders. Então, essa equipe poderia ser formada não só, né? Bom, ela já é formada, na verdade, né? Ela tem uma mulher que vira arco-íris. Sim. É verdade. Ele tem o primeiro herói negro da DC. Tem uma asiática, né? Tem um cara que é um exilado de um outro país, né? Que é o Geoforça. E tem um metamorfo que é um trans. É um transmorfo. Eu acho que não precisa mudar muito também, né? Daria pra falar que seria tipo, o Batman tá querendo contatar a Liga da Justiça pra lutar por alguma coisa relacionada aos direitos dos homossexuais. E o sei lá, o Super-Homem, todos concordam que isso não é uma causa que a Liga da Justiça tem que se envolver. E aí o Batman fica puto e monta os Outsiders e sai da Liga da Justiça. Só pra arrematar... motivo, né? A versão original ele funda porque a Liga não quer se envolver em conflito internacional que raptaram o Lucius Fox na Markóvia. É só nesse contexto pôr um grupo radical que tá contra os homossexuais na Markóvia mesmo e pega esse contexto. Sim. Só pra encerrar o negócio dos Outsiders, tem uma integrante que é a Divina. A Divina? Aí, ó. Já tá construído o negócio. É incrível. Eu achei que a gente ia ter que mexer mais, pelo jeito não estamos mudando nada. Tô ouvindo. Já dá pra ouvir a voz dos ouvintes que estão putos com a gente agora. Falando assim, o quê? Viadagem é essa? Porra, é essa? O Batman, cara, é o cara mais machão que existe. Olha, estamos apenas analisando fatos, estamos apenas analisando o material que nos foi dado. E adaptando pro contexto que a gente tá criando aqui. Exato. Exatamente. Quase sem adaptar, né? Quase se as adaptar. coisas estão se encaixando naturalmente. Bom, isso não é culpa nossa, né? Nem usamos KY. Cara, crise eu não sei o que poderia acontecer. No máximo ele encontrou uma terra onde ele é. Essas questões nem apareceram em crise, né? Questões de relacionamentos pessoais. O único relacionamento pessoal que apareceu em crise foi da Lois Lane com o Superman, ainda assim o Superman da Terra 2, né? O que tá acontecendo? É muita coisa. Batman. É muita coisa. Eu citei crise mais pra gente pegar esse gancho de um relacionamento já com os outros heróis. Como que seria isso, Sim. né? Nos anos 80 a Talvez gente lenda teve seja mais específico. lendas. Pra isso. Exato. Lendas pode ser uma boa. Lendas, Tem invasão, uma talvez. parte que é impactante com o Robin, que era na época o Jason Todd, que ele é espancado lá pelo público. Falando em Jason Todd, quando o Dick fosse pros Titãs, ele ia terminar mesmo com o Bruce, né? E aí eu acho que o Jason a gente poderia trazer como um novo interesse romântico do Bruce. Tipo, é um cara que tá roubando o pneu da roda dele mesmo, só que aí seria um cara adulto, que o Batman estaria decidindo que ia tentar encaminhar ele pra uma boa vida e tal, e acabaria se apaixonando, sei lá. Uma coisa meio mulher gata. Esse dá pra mudar um pouco o relacionamento, né? Porque o Jason é sempre o revoltadinho, ele podia perceber isso e ficar meio puto. Sim. Eu acho que o Jason poderia ser bem mulher gato. Eu não sei, eu pensei por um outro lado. Eu pensei em, tipo, ele não ter um relacionamento com o Jason. E, tipo, ele só, tipo, ver ali e daí começar a trazer ele pra morar junto, mas não pra ter um relacionamento, mas por causa de ser o Robin mesmo. E aí o Dick descobre isso, só que o Dick sem saber, né, que ele não tem um relacionamento e já fica puto e já vai tirar satisfação. Eu acho que daria
Daria alguma E coisa. daí o pessoal ia votar pra tirar o Jason porque não tinha relacionamento gay. Pode ser também. Olha só. Aí, ó, pode ser também. Porque as histórias do Batman retratarem isso teriam um impacto social muito grande e não existiria mais preconceito. Olha só que bonita. E sem falar, né, que lendas ali, a época do Jason, da morte do Jason, é o começo da epidemia de AIDS, né? Então esse negócio que o Bud falou ali do linchamento do Jason poderia ser por causa disso, né? Poderia ser. É mesmo. Poderia ser. Eles acharam que ele era, né? Porque aí no caso então a gente tá falando que o Jason não seria gay. Uhum. E aí eles não teriam relacionamento, mas seriam bons amigos e seriam parceiros na luta contra o crime. Sim. Mas aí muita gente teria essa visão por causa do Dick de antes, né? E até porque, tipo, a gente sabe que os civis não sabem que, tipo, teve 2 Robins ali. Sim, pra eles seria o mesmo cara. O mesmo cara, então pra eles não teria diferença. Inclusive, nessa época tinha um super-herói com AIDS na DC. Estranho. O Estranho pegou AIDS nessa época e aí ele teve uma conexão psíquica com o resto da equipe, aí todo mundo pegou AIDS. Meu Deus, como isso é ruim. Pelo amor de Deus. Eu li uma sessão de cartas, só pra completar, eu li uma sessão de cartas de uma revista dessa época, de um cara gay tentando explicar pra ele, falei, cara, não é assim que funciona, tipo... No caso, inclusive, eu acho que era um cara que tinha AIDS explicando, tipo, cara, não é assim que funciona, eu estudei essa porra, não faz sentido essa história. Aí o editor, né, na época, não era uma causa que as pessoas davam tanta bola, então o próprio editor da revista que tratava do assunto começou a refutar o cara, assim, Nossa, que bom. Não, é mentira. Bem, Tem que idiota. ver que até hoje essas histórias de identidade sexual e de doenças sexualmente transmissíveis são tabu e são difíceis de se abordar, imagina naquela época, né? Uhum. É verdade. Sim. Mas também uma coisa que a gente não falou ainda é o Coringa. Como é que seria essa relação? Então, eu tava pensando nisso, porque também falou Eu acho que o Coringa não mudaria tanto, né? O Coringa já tem já é muita vez retratado dessa forma, né? Só teria ciúme do Robin em vez da mulher gata. Mas ele talvez... retratado como uma pessoa que é apaixonada pelo Batman, que tem um desejo sexual pelo Batman. E talvez por isso que ele matasse o Jason Todd no final, né? E ciúmes. Pode ser, olha aí. Ele já tinha contratado a mãe dele. Teve muito É o Cacofonia. O Cacofonia fala disso, aquela fase dos renegados que eles moravam em Nova York lá com o... A cacofonia é muito ruim, hein? Não, é ruim. Não, é ruim. É ruim demais. É muito ruim. Um abraço, Thiago Brancatelli, que é muito fã de Cacofonia. Único fã. O maior e único fã da história. Mas tem mais algumas histórias naquela fase dos renegados que tinha o Arsenal e o Dick, que eles eram tipo os titãs adultos. O Luthor. Eles retratam isso também. O Luthor usa isso pra chantagear o Coringa. Eu não lembro exatamente como. O Coringa perdeu o controle. O Coringa tá torturando ele e ele fala. No Imperador Coringa. O Batman gosta mais da mulher gata do que de você. Não é o Imperador Coringa, não. Era uma história dos renegados mesmo. Anos 90, então? Anos 90, vamos lá. Queda do morcego, gente. Queda do morcego, é verdade. Vamos começar pela queda do morcego, então. Eu não sei se mudaria muita coisa. Toda a parte do Jim Paul Valley eu acho que eu manteria igual. Mas quem seria o Jim Paul Valley? O Azrael. Próprio, né? E se ele tivesse um caso com o Azrael? Sabe o que eu tô pensando? O Jim Paul Valley tem aquele negócio do sistema na cabeça dele, né? Uhum. Talvez... Pô, e é uma ordem religiosa, gente. Eles não iam aceitar a ideia, né? Então, mas ele tem aquele negócio de que ele foi criado pelo pai a vida toda sem ele saber da ordem religiosa e isso foi colocando no subconsciente dele. Uhum. Talvez o pai dele, talvez o Jim Paul Valley era desde criança já tinha sinais de que era homossexual. E o pai dele colocava na cabeça dele sinais também pra ele ser hétero, tá ligado? E aí isso geraria uma loucura na cabeça dele fodida. Uma coisa que a gente tem que pensar também é essas ordens religiosas. Essas ordens religiosas, por exemplo, os evangélicos neopentecostais, eles começaram mais a partir do final da década de 80. Então, no início dos anos 90, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, os neopentecostais estavam em alta. Então, talvez trabalhar esse negócio da cura religiosa através do Jim Paul Valley e da Ordem de São Dumas. Podia ser um dos motivos da Ordem de São Dumas querer substituir o Batman. Isso. Pode ser uma boa, pode ser uma boa. E aí... Tá sendo fácil achar os contextos pra encaixar Zé. O engraçado é que agora que eu tô pensando, o Jim Paul Valley tinha todo esse negócio da Ordem de São Dumas por trás e tudo. E aí quando foram arrumar um jeito... Quando foram arrumar um jeito de quebrar o Batman pra o Jim Paul Valley substituir, ninguém pensou em trazer alguém da Ordem de São Dumas pra derrotar o Batman, né? Tiveram que criar o Bane, que não tinha nada a ver com nada. É bem pior, é verdade, não tinha nada a ver com nada mesmo. A gente pode pensar
A gente pode pensar assim, o Bane vem de Santa Prisca, seria Cuba, né? Cuba é um país bem católico. Bane, talvez, então, aí pudesse ser uma junção de ordens religiosas que querem destruir o Batman, pelo que ele significa pra comunidade gay. Eu pensei numa coisa, eu pensei assim, o Bane ser um cara, tipo, aqueles mega hétero, que ele tem essa fixação de ser o homem mais forte do mundo, né? Ele tinha essas coisas na história original mesmo. E na origem do Bane, uma coisa que fica meio solta sempre, é por que raios ele resolveu encrencar exatamente com o Batman. Tipo, ele descobriu que o Batman existia e encrencou com ele, porque assim... Ele era muito bonito. Então, eu acho que dá pra falar que ele encrencou do tipo, dele falar assim, como assim um viadinho é mais forte que eu, sabe? Uma coisa nessa linha. E aí isso faz ele ficar motivado e ir lá ele tem que espancar esse cara, porque ele não aceita que o cara que poderia derrotar ele é gay, saca? Cara, é um motivo melhor do que... Então, essas coisas arrumaria Porque uma um bandido falou pra ele de Gotham. Sim. E aí, Carlos, tu tá falando da própria origem da homofobia. Como que um cara que é viado pode ser melhor que eu? Exatamente, então ele seria homofóbico maior. Aí ele quer espancar e ele acaba quebrando o Batman nessa. E aí no lugar entraria Jim Paul Valley, que é um cara com um conflito na cabeça dele fudido, né? Porque ele é homossexual, mas o sistema diz que ele não é. Então quando ele tá quando o sistema toma conta e ele virou Azrael, ele vira meio que nem o Bane, assim, né? Ele é o famoso gay evangélico que nós conhecemos muitos. Exatamente. Só que aí ele ainda tem esse negócio de, tipo, de vez em quando ele não tá com o sistema dominando. Acho que seria meio isso, o gay evangélico. Ele teria a dualidade, né? Quando ele fica enfrentando, tipo, quando a ordem, tipo, tá ali com ele, dominando ele, ao mesmo tempo quando ele para pra pensar, e acho que poderia ter até uns diálogos, uma coisa. Acho que até tornaria o personagem um pouco mais interessante. Apesar de eu gostar do Azrael, né, a gente sabe que tem momentos que pariu, ele é chato pra caralho, né? Mas é engraçado, né? A gente tá trazendo uma série de conflitos que os quadrinhos jamais retratam, né? Hoje em dia até estão retratando um pouquinho mais, mas na época jamais retratavam. Que é engraçado quando você, tipo, abre essa porta de beleza, não tem tabu, você consegue dar uma profundidade muito maior pros personagens, né? Sim, porra, é melhor. Tipo, agora a gente tá falando, a gente conseguiu profundizar muito mais o Jim Paul Valley e o Bane. Né? A gente fez a origem do Bane fazer sentido. Nossa. Dois personagens puramente nos 90. Sim, o Azrael só foi ser um pouco melhor desenvolvido depois no título próprio. O Bane quase 20 anos depois no CC Secreto. E já estão desfazendo já. E também nos anos 90 que começaram muitos títulos do Batman, né? Sim. Por causa da especulação e tudo mais. Anos 90 teve o título próprio do Robin pela primeira vez, que era o Tim Drake. Não é verdade. E anos 90 também a gente tem que dizer que começaram as paradas gays. Olha aí. Sabe o que daria pra fazer? O Tim Drake é um personagem que eu mudaria completamente, porque acho que a origem dele não faz sentido com ele adulto. Sim. Né? Porque ele era o Robin que tinha os pais e tal, então acho que seria outro personagem. Então talvez daria pra ligar a origem dele com a organização das primeiras paradas gays em Gotham. Mas aí já colocando que o Tim Drake também seria gay, seria isso? Sim, talvez sim. Sim, ele inclusive talvez usaria o uniforme do Robin, porque o primeiro Robin era abertamente gay, o segundo Robin foi morto por isso. E talvez ele poderia ser um símbolo. Então ele usaria o uniforme do Robin como um símbolo. Pode ser. Uma boa ideia. Boa. Não, também curti, pode ser. Né? Seria um mundo onde o Robin ser um símbolo gay faria mais sentido ainda. E aí nessas, tipo, ele acaba ajudando o Batman, mas ele seria um agente meio independente. Que nem o Tim meio que sempre foi, né? O Tim sempre foi meio independente demais, tanto que a revista dele durou bastante tempo, na verdade, se olhar bem demais, né? Sim. Considerando os 90 e tudo mais. E o título dele era legal pra caramba. Sim. Era bem legal. Apesar de ser escrito pelo Chuck Dixon, né? Que é um homofóbico assumido. Sim, a gente entrevistou ele, já falou sobre a gente não abordou exatamente homofobia, mas a gente abordou essa parada mais conservadora. Principalmente no negócio que ele é armamentista e tal, né? A gente falou um pouco sobre isso. Mas é engraçado, eu acho que ele conseguia deixar isso bastante de fora das histórias. Por mais que, assim, deixava de fora, mas ao mesmo tempo pelo menos não abordava, né? Porque se ele abordasse, ele ia falar merda. E aí a gente tem uma saga bem importante no final dos anos 90 chamada Contágio. Nossa.
Sim. Nossa, É. dá pra deixar essa saga tão pesada, cara. Mas, isso que eu fiz. nossa. Caralho. E daí temos Contágio, Terremoto e Terra de Ninguém, né? Não, e o Contágio ainda é culpa do Russ. Encaixa perfeitamente com o que a gente pensou antes. Puta, daria pra falar, né? O Russ tem essa visão mais conservadora. Uhum. Ele começar a espalhar, sei lá, AIDS em Gotham e botar a culpa no Batman, alguma porra assim. Pra causar uma histeria homofóbica, né, em Gotham, alguma coisa desse naipe. Nossa, seria pesado isso, É cara. bem pesado. Muito pesado. É bem pesado, Bem velho. complicado. Caralho. Essa daí ia ser uma história, sei lá, quase Vértigo, né? Né? Nossa, ia ser muito pesado. Caralho. Já o Contágio original já é bastante pesado, mas dessa Sim. vez eu tenho outra coisa social muito mais fodida. Uhum. E daí a gente vai pra Terremoto, e como o Gotham seria a cidade dos gays, porque vai ter muita parada lá e tudo mais, os Estados Unidos não vai querer ajudar a cidade, Sim. por causa do É preconceito. que eu tô lembrando aqui que no final do Contágio, a resolução foi a saga O Legado do Demônio, né? Onde eles revelam que, na verdade, a Ordem de São Dumas criou o Ebola e eles têm a cura. Uhum. Daria pra falar, porque assim, já que a gente falou que a Ordem de São Dumas criou o sistema, entre outras coisas, pra fazer que o Jim Paul Valley negasse a sexualidade dele, daria pra falar que foi tudo uma manipulação da Ordem de São Dumas, né? O vírus e tudo. Uhum. É que é foda, porque começa a misturar realidade com ficção de um jeito meio Então, bizarro. essa parte eu não curti, Foi pra ser complicado, sincero. bem Ebola já complicado. foi complicado, né? Eles acharem cura pro Ebola na época já foi complicado. Imagina pra AIDS, ainda mais envolvendo sexualidade, acho que ia ser... Eu acho que isso Talvez- mesmo... Talvez não mais cura, mas um liberal, paliativo. Qualquer É, coisa podia. Acho que podia ser alguma coisa bem universo quadrinhos que, tipo, as coisas meio que se resolvem, sabe? Alguma Sim, coisa sim. de ter sido assim, induzido, sei lá, Na mentalmente. verdade, todo mundo achou que estava... Sabe? Alguma coisa É, assim. pode ser. Ou uma variação do vírus que pudesse ser curado. Sim, que eles fizeram Sim. com o Ebola. O Ebola é uma variação também. Pode ser uma variação mais mortal que pra essa eles acharam. É, uma boa. Bora pro terremoto, então. Você acha, então, Smith, que o governo dos Estados Unidos ia vetar o Gotham por causa disso? Pois é, eu não me lembro se nessa época o Lex Luthor já era presidente dos Estados Unidos. Não, foi depois disso. Não. Foi depois de Foi Foi logo depois. Ah, tá. Bom, então o Lex Luthor poderia ter continuado sendo presidente e daí justificaria. Não, na verdade é o contrário. O Lex Luthor começa a campanha desculpa, para presidente. Ele começa a campanha para presidente exatamente reconstruindo Gotham City. Ele usa isso de catapulta pra lançar a candidatura dele. Mas no terremoto tinha um outro cara que era o Nick Scratch, Nick Scratch, sim. que era um vocalista de uma banda de rock, que ele é igual aquele cara, como que chama aquele cara que era guitarrista do Red Hot Chili Peppers, que pintava a cara de branco e tal? Flia? Não, o Flea era o baixista. Era aquele cara que ele tocou com um monte de banda, tocou com o Linkin Ah, Park. o Joe Linkin Satriani. Park não, o Limp Bizkit, como que chama? Deixa eu achar aqui. Dave Navarro? Dave Navarro, o Nick Scratch ele é igualzinho o Dave Navarro. Sim, é verdade. Ele é igualzinho o Dave Gente, Navarro. na época que a gente releu o Terra de Ninguém pra fazer o podcast, eu lembro que eu fiquei meio chocado quando eu percebi isso. Mas então, aquele cara, a gente poderia... Inclusive, aquele cara era líder de uma igreja também. Isso é uma coisa que nunca... Não chegava a ser uma igreja lá. Ele tinha um movimento dele, mas não era uma igreja. Mas o nome dele tem nada com as histórias das bruxas de Salem, tudo, então encaixa com a igreja. Não, mas depois ele criou a Igreja da Espada Prateada. Teve isso, sim. Ui! Nossa, é quando ele finge que se redimiu, né? Ele virou líder da igreja da religião da Espada Prateada. Que delícia! Caralho, as conexões surgem sozinhas, né, cara? Sim. Viu? A gente não tá fazendo absolutamente nada que não esteja lá, né? não esteja lá, exatamente. A culpa não é nossa se as pessoas nos dão os contextos próprios pra isso. E foi exatamente o Nick Scratch, foi exatamente esse cara que convenceu o governo americano a abandonar Gotham City nos quadrinhos. Daria pra falar que daria pra usar mais isso como um argumento dele. Nossa, E a Terra de Ninguém? então, a Terra de Ninguém seria a consequência dicio, né? A Terra de Aí Ninguém acho que não tenta- mudaria muita coisa, né? Na Terra de Eu Ninguém. não acompanhei a Terra de Ninguém, eu realmente nem lembro direito, né, do que qual era o tema dessa saga. Terra de Ninguém, Basicamente- basicamente, o governo americano abandonou Gotham City, resolveu não reconstruir. E Gotham é dividida entre várias facções, cada uma com seu território. Isso. Exatamente. Mas eu não sei se eu mudaria muita coisa na Terra de Ninguém, não. Eu
Eu acho que não tem. Mudaria- Nesse caso não tem muita necessidade, né? É, porque eu acho que a causa já teria mais a ver, mas as consequências não teriam muito. Sim. Sim. Agora eu queria ver uma coisa, saindo um pouco do universo do Batman, mas lógico, focando nele, né, Prata, que é o tema. E aproveitando anos 90, Reino do Amanhã, como que seria? Vixe, Olha, vixe. deixa eu ver. Bom, ele na verdade ele menciona em Reino da Manhã que vilões atacaram a mansão com tudo logo depois que a identidade dele foi exposta, né? Sim. Pensando, então, se toda essa identidade, sexualidade, vida sexual, tudo mais, tudo tivesse sido exposto de uma vez só. Do Bruce Wayne, né? Isso. Uma coisa que eu tô pensando aqui, a maior treta que tem no Reino do Amanhã é do Batman com a Mulher Maravilha, né? Sim. A Mulher Maravilha é uma amazona, né? Pra ela, a sexualidade, ela aborda de outra forma. Ela pode ter um dos conflitos com o Batman, se ele poderia ser exatamente o fato dele esconder isso, sendo que ele poderia fazer muito mais pra ajudar as pessoas. Sim, Eu acho que daí, no caso... Na discussão deles, talvez isso poderia vir à tona. Exatamente. Eu acho que talvez aí, no caso, a Mulher Maravilha e o Batman pudessem ser aliados e o Superman ser o inimigo no lugar do Shazam, talvez. Eu não sei se eu Ter o gosto cara disso. manipulado. Eu não sei. Eu acho que não, acho que eu manteria o Shazam, porque o conflito do Batman com a Mulher Maravilha é uma coisa ideológica no quadrinho. Sim. Eu acho que daria pra profundizar isso muito mais. E a gente tem ali um inimigo bem importante na sociedade dos vilões ali, que é o Damian. É o Damian, é verdade, é ele mesmo. Sim, sim. Então o Damian poderia ser contra o pai dele por causa disso. Ele foi gerado in vitro, no caso, digamos assim, Sim. né? E, sei lá, minha Porque ideia. o pai dele era contra ele ser gerado, né? Pô, isso é Uhum. interessante pra caramba. Legal. Poderia ser uma boa. Legal. Até porque nos anos 80 começa a ter a fertilização in vitro, né? Final dos anos 80 por aí. Então podiam Na aproveitar verdade, o esse Damian gancho. é, né, isso mesmo. Na cronologia tem hora que eles falam que a Talia teve, tem hora que fala que não, que ela quase abortou, depois fizeram ele no laboratório. Sempre eles ficam meio indecisos de como mostrar isso. Isso é verdade, não tem uma definição real de como ele foi gerado, né? Não, eles vão mudando toda hora. Até porque a conta não bate, né, também. É, A única É, coisa que tem, mostra é que tinha um monte de clone dele. sim. E o filho do demônio, no caso, seria natural, mas daí dizem que o filho do demônio não tá na cronologia, né? Então... Não tá. Eles usam alguns elementos de lá, mas a história em si não encaixa, né? Não encaixa nada. Então o Batman e a Thalia não encaixam também. Literalmente. Não, tem na origem do Damian lá do Morrison, eles falam que o Haas e a Thalia drogaram o Batman pra eles transarem entre eles. Aí, ó. Com Viagra. Ei, cara. Vamos lá, agora a gente chegou já no momento que tá muito nos dias de hoje. Eu não sei se tem muita história mais atual que a gente poderia abordar na mudança. Agora que nasce o Damian, ele não tem um caso com o Robin, porque é o filho dele. Mas tem uma outra coisa interessante. O Jason Todd, quando volta revoltado, dá pra mexer bem nisso. Sim, dá pra mexer bem Sim. mesmo. Que todos agora estão vivos e atuando, e eles atuam inclusive juntos, né? Sim, atualmente sim. Mas tem Sim, uma... até Teve o aquele Jason. título We Are Robin, com uma gangue de Robins. Que é quando surge o Duke. Mas agora eu lembrei uma coisa, que a gente pode falar assim, teve o Batman morreu, né? O Bruce morreu, teve o Rip e o Dick assume. Tipo, podia fazer alguma coisa com isso. Sumiu. De repente, tipo, coloca ele, daí fica até um atrito, né, com o Damian, que é meio, tipo, que é contra o pai, com isso, sabendo que o Dick era o relacionamento dele, e não com a mãe, e não o que ele gostaria que era com a mãe, fazer alguma coisa assim. E inclusive, daí pegando isso que o Bud falou do Jason Todd, é interessante porque tem uma parte, quando o Jason Todd tá com aquela sidekick dele, que eu esqueci o nome agora. Scarlet. Isso. E aí ele tira a máscara e aí ele revela que ele tá ruivo. Ele fala que o Bruce obrigava ele a pintar o cabelo. É verdade, tinha isso. Eu lembro Tá disso. parecido com o Dick. Então, de repente, a gente pode brincar com isso, né? Mais algum motivo pra ele ficar putaço, sei lá. O Morrison é foda, né?
Morrison, ele taca essas coisas sem dó. Como o Dick ali e o Damon, eles têm começam com uma relação meio de desconfiança e depois eles vão adquirindo uma confiança um no outro, também poderia trabalhar isso aí, né? Sim, eu acho que é bem válido. O que de certa forma existe, né? Só que aí eu acho que a gente poderia fazer de uma forma mais Nossa, essa mais versão abrupta. do Dick, hein? Essa versão do Dick como Batman com essa versão do Damian como Robin seria bem interessante. Seria sim. O Damian, principalmente, seria um personagem que evoluiria pra caralho. Ele já evoluiu nessa fase. Ia ser uma baita de uma história de tolerância, até porque nessa época, dos anos 2000 e pouco, começa a ter um pouco mais de tolerância com os gays na mídia. Eles começam a ser mais representados. Sim. Então, historicamente, também isso ficaria... Quando foi criada a Batwoman nova, né? Isso. Que é homossexual, abertamente. Que Não aí, faria inclusive, sentido, a Batwoman... Então, a Batwoman não mudaria nada. Inclusive, a Batwoman é um personagem que grande parte do que ela é mais ou menos o que a gente tá falando sobre o Batman, né? Tipo, ela é uma versão mulher homossexual do Batman. Sim. Só que a gente tem que sublinhar uma coisa, ser mulher homossexual e ser homem homossexual é bem diferente. São bem diferentes, isso é verdade. São duas vivências bem diferentes. E são invisibilizações também diferentes, porque as mulheres homossexuais costumam ser invisibilizadas, por isso que o LGBT, por isso que não é GLS como era no princípio, é LGBT para visualizar as lésbicas. Não só as lésbicas, também as outras letras que ganham muito pouco destaque, né? Uma das críticas que hoje a gente se faz muito contra os movimentos tem sido muito isso, que durante muito tempo e ainda até hoje tem muitas ONGs e tal, que priorizam só uma letra, que é o G, né? Mas, e as outras letras acabam ficando meio apagadas no meio do caminho, muito apagadas no meio do caminho, né? O movimento lésbico foi um dos que mais começou com essa discussão, justamente colocando essa ideia, né? Mas que tudo ia para o G, sempre era discutido o G, mas a vivência de uma mulher lésbica era bem diferente, não digo bem diferente, mas tinha outras demandas que os homens gays eles não têm que passar. Por exemplo, mas sei lá, deixa eu ver, além do preconceito, ainda tem que lidar com a questão do machismo. Isso é uma coisa que a mulher lésbica tem que passar. O homem gay não passa isso tanto quanto uma mulher lésbica, sabe? E dentro do LGBT existem muitos guetos, existe muita identificação de gay homem se relaciona com gay homem, mulher lésbica se relaciona com mulher lésbica, os trans só com os trans, os bissexuais só com os bissexuais, e assim vai. Infelizmente. Então seria interessante, nos anos 2000, ter esse multifacetamento do personagem gay, né? Sim, de outras pessoas da sigla aparecendo em Gotham, né? Da comunidade LGBT. Faz bastante sentido. Sim. Que, tipo, meio que o Batman inspirou essas pessoas, de repente, alguma coisa assim? Ou não necessariamente? A origem da Batwoman é exatamente... É uma mistura de algumas coisas, né? Mas uma delas é que ela foi salva pelo Batman quando ela tava perdida, né? Sim. Tem aquela parada do exército que eu acho muito foda, que ela sempre quis servir o país, né? Ela queria ser do exército, que nem os pais. E isso a gente entra com uma política que também nessa época começou a ficar mais discutida, o Don't Ask, Don't Tell. Exatamente, era proibido, era assim, ninguém perguntava, mas se ela saísse do armário, ela era expulsa do exército. E aí ela falou que ela não ia esconder quem ela era, e aí ela foi expulsa do exército. Sim. Dá pra colocar o fato do Batman ter salvado ela como uma das inspirações pra ela não ter vergonha disso, saca? E outro personagem que poderia ser inspirado no Batman é o Homem-Gato, que o Homem-Gato é o Batman marrom, né, praticamente. E o Homem-Gato, hoje em dia, ele é abertamente bissexual. Ele é bissexual, então poderia aí, nessas multifacetações, incluir o Homem-Gato numa das letras, da sopa de letrinhas. Sim, daria pra fazer até, não sei se uma equipe, mas daria pra fazer mais encontros desses personagens, né? Eu acho que mais encontros é válido, sim. Aí talvez naquela equipe que o James Tynion tá fazendo agora no Detective Comics, isso seria incluído. Cara de barro, um personagem trans, por exemplo. Eu pensei na Detective Comics por isso, né? É verdade. E Corte das Corujas, pessoal. Corte das Corujas. Outro grupo de ricos conservadores. Exatamente, foi o que eu pensei também. Eu pensei que o ataque conservador é uma Gotham que eles abominam, né? E acho que esses personagens eles seriam alvos, né? Não seriam somente, sei lá, Pinguim e outras pessoas corruptas de Gotham, mas acho que esses personagens também seriam alvos dos corujas. Sim, pô, boa. Isso me fez lembrar um outro... que é uma saga esquecível, mas faz sentido agora. Porque a gente tem o Silêncio. Né? E aí teve a única fase boa dele nas mãos do Paul Dini, onde ele
constrói como Bruce Wayne. Então a gente poderia fazer alguma coisa assim, né? Silêncio. É. Silêncio é uma No palavra período muito... que o Bruce é dado como morto, o Silêncio fez uma plástica pra ficar com o rosto do Bruce. Isso. E o Dick mantém ele preso na Torre Wayne, mas ele aparece nas reuniões, tudo assim, publicamente, pra ninguém perceber que o Bruce tinha sumido. Exato. É. Então a gente É, poderia e fazer alguma Silêncio. coisa assim. Eu acho que daria Não, pra esse- falar que assim, o Silêncio ele era amigo de infância do Bruce, né? Daria pra falar que ele tinha uma paixonite desde pequeno que nunca foi correspondida. Não, eu não pensei por esse lado, eu pensei pelo lado dele chegar e, tipo, ele querer se tornar o Bruce, mas de uma forma mais... falando que, assim, ele não deveria ser homossexual, sabe? Falando assim, não, Bruce Wayne, não, ele tem que ser hétero, e assim que vai ser a partir de agora. Pode sabe? ser. Imaginei Ele por esse nunca... lado. Talvez tipo, eles eram Admitir. muito pequenos quando eles eram muito amigos quando eram pequenos, e aí quando o Bruce foi descobrindo mais sua sexualidade, o Silêncio tipo, entrou em negação com isso e foi guardando uma raiva dele, assim. Isso, exato. O Silêncio podia ser mais mariquinha, assim, né? Como dizem. Ser mais aparente, assim, que ele é desde criança. Criança viada, por exemplo. Mas aí seria enrustido e aí ele... Ou vocês acham que não? O Silêncio, acho que não. Acho que pra poder mostrar também essa coisa que os gays também podem ser vilões. Uhum. Sim. E também, assim, Hum. eu sei que o Silêncio, o personagem Silêncio, talvez não tenha muito a ver com o nome Silêncio, né? Mas silenciamento no mundo gay é uma coisa bem... que acontece muito, assim. Olha aí, mais uma coisa que faz mais sentido na nossa versão do que na de verdade. Então, talvez aí o Bruce tenha silenciado o Silêncio quando ele era pequeno, quando ele era uma criança viada. E daí, por isso, ele vem com esse nome Silêncio. Pode Talvez ser. passar umas gossips, umas shades, assim, sobre Bruce Wayne por aí. Uhum. Muito bom. Duas coisas importantes que eu acho que a gente tem que falar, que são essa nova fase do Tom King, que é Eu Sou Suicida, Uhum. Sim. e o casamento com a Mulher legal. Gato. Suicídio é uma coisa muito importante nos temas gays. Existe muito suicídio na comunidade gay por causa da pressão da sociedade. Então, esse arco Eu Sou Suicida, eu acho que poderia ser muito bem trabalhado com o viés gay. Bom, vamos falar dele então já agora. Uma coisa que eles começaram a abordar na Mulher Gato mais recentemente é o fato dela ser bissexual. Uhum. Que é uma coisa que no arco atual do casamento deles e tudo tá meio esquecido, mas talvez daria pra usar isso, tipo, juntar as duas coisas, fazer a Mulher Gato ter algum tipo de conflito com isso, sabe? Isso causar alguma negação nela. E o Batman contar essa história dele, tentar suscitar quando era moleque, como falar, tipo, como passar um recado pra ela de, tipo, as coisas não acabaram, tá ligado? Sim. E meio que talvez eles pudessem usar esse casamento como fachada pros dois, pra também não se suicidarem. Isso existe muito, e também dos anos 90 pra cá, quando as pessoas estavam migrando pros Estados Unidos, muitos brasileiros se casaram com mulheres americanas para poder conseguir o green card, e ao contrário também, muitas brasileiras lésbicas se casaram com homens héteros lá para poder ter uma realidade melhor de vida. Se a gente for mais longe, e se o casamento fosse com o Dick? Pode ser sim. Afinal, a ideia do programa é exatamente o Batman e o Robin serem um casal, né? Exato. Sim, Acho que faz mais Vamos chutar sentido. o pau logo. A gente já que retomaria realmente isso. num contexto que realmente seria permitido agora. Agora é legalmente permitido, né? Agora Se o Trump não fizer permitido. merda. Nos Estados Unidos, no caso, né? Sim. Sim, nos Estados Unidos. Mas como os heróis são americanos, então... Né? Como se passa em Gotham, e Gotham é nos Estados Unidos. Uhum. E podia ser durante o governo do Obama também, né? Que Sim. agora com o Trump, né? Não sei, cara. é. Então, na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que no Trump é o momento certo pra fazer esse tipo de coisa, porque agora sim é uma mensagem que vai fazer barulho. Sim, entendi. E faria muito mais barulho do que, por exemplo, foi, lógico, de acordo com a relevância do personagem, do que foi o casamento do Estrela Polar, por exemplo, da Marvel. Sim. Acho que seria interessante. Sim. Eu acho interessante demais, né? Mas aí ficaria aqueles contextos, e como é que vai ficar a Titãs agora? Vai ficar só lá e não. Tu vai passar a voltar a atuar com ele, como é que vão ficar as carreiras? Tem esses percalços também de segundo plano que deu pra trabalhar. Uhum. Acho que seria bem interessante. Sim. E aí a gente chega no ponto que a gente tá agora, né?
no meio do negócio da Mulher Gato com o Batman, no nosso caso seria o Batman com o Robin, com o Robin original, né, com o Dick. Uhum. Muito bom, muito bom. Dick. O Dick do Dick. Dickception. Vamos então encerrar, agora que a gente chegou no momento atual da cronologia? Vamos. Ó, Maravilha, valeu. Vamos abrir então, a gente sempre abre um espaço para jabás. Então vamos começar pelo nosso convidado JR. Quer falar um pouco do seu trabalho, do que você faz? Algum projeto que quer divulgar? Bom, eu queria agradecer o convite e tudo mais, né? Espero que tenha Obrigado você. Mas não, isso, mais, né? Deixando minhas redes aqui, né? JR Weingartner com W. JR, é isso aí, são as minhas redes. Eu sou quadrinista e tudo mais, né? Faço quadrinhos sempre temáticos LGBTs. E todas as redes, né? Tudo mais, né? Tô sempre produzindo alguma coisa também no meu Instagram. Então, quem quiser, segue adiante e tudo mais, né? E estamos aí. Acho que seria isso. Maravilha, obrigado você pela participação, cara. Foi um prazer. Guilherme Smith, seus jabás? Bom, obrigado pelo convite. Espero que rolem mais podcasts, mesmo que seja para falar sobre como eu não gosto do Batman. Esse pequeno detalhe. Acessem meu blog Splash Pages, splashpages.wordpress.com. Já vai ter o link ali que o pessoal vai colocar. Lancei 2 quadrinhos esse ano na Comic Con XP. Desastres Ambulantes, que é sobre OVNIs da Segunda Guerra Mundial. E a Liga dos Pampas, que é sobre personagens das lendas gaúchas. Ano que vem eu espero lançar um quadrinho com temática LGBT e aventura, para também um pouco sair desse estigma, né, de quadrinhos LGBT que tem que levantar a bandeira, mas levantando um pouquinho de bandeira também, não faz mal. E acho que é isso aí. Muito bom, valeu pela participação, Guilherme. Inclusive, vou até deixar o gancho aqui. A gente tem uma coluna que chama Corporação, lá no mansãon.com.br, que foi estreada exatamente pelo Guilherme Smith, num texto que chama Eu Matei Bruce Wayne. Aproveitou o gancho do arco Eu Sou Suicida, fez uma análise do lado suicida do Batman. Bem interessante, vou deixar o link aí no post pra vocês lerem. Vamos lá. Vicente, seus jabás? Ufa, vamos lá. Pra quem gosta de outros assuntos além do Batman, falando de quadrinhos, cinema, seriado, um pouquinho do game e colecionáveis, tem o meu site, mundocomics.com.br, a página no Facebook é /site mundocomics, no Instagram é @_mundocomics, e tanto o Mundo Comics quanto o Mansão Wayne estão lá no canal A Hora Suave, também lá no YouTube, tem vídeo de todo mundo, e eu também estou todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis e outras publicações da Editorial. Maravilha. E André, quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? Vocês podem acessar facebook.com/mansãonpodcast, com muitos posts e com muitos vídeos da CCXP também, que o pessoal foi. Eu não fui porque pobre e não consegui ingresso, mas a galera foi. Então acessem aí que tem muita coisa, muito post legal. E também no Twitter, o @mansão_Wayne. Podem interagir com a gente está sempre respondendo. Podem ver bastante coisa, bastante conteúdo. E para finalizar, tem também o nosso Instagram com um monte de fotos, um monte de posts aí. Também tem os stories, que é o @mansãon.com.br. Interage com a gente, pode perguntar o que você quiser, falar o que vocês quiserem, a gente está sempre falando. E não esqueçam de acessar o nosso site, né não, Carlos? É isso aí, é o mansãon.com.br. Lá você vai encontrar todos os podcasts anteriores, você encontra entrevistas, vídeos, colunas, quadrinhos, você encontra coisa pra caramba lá, então vale a pena o acesso. Inclusive, uma das coisas que você encontrar no site é a seção de vídeo. Lá você vai encontrar todos os vídeos que a gente faz aqui pro Mansão Wayne em parceria com o canal A Hora Suave, todos editados pelo nosso amigo Roberto II. Então, vale a pena entrar lá, a gente faz análise de algumas coisas que acontecem. Teve agora a Comic Con do ano passado, a gente fez uma puta cobertura, vai ter lá um monte de entrevista, resumo, tudo. Então vale a pena entrar lá. É isso aí, obrigado pela audiência e até a próxima. Falou! Só perguntar um negócio, André, como que tá de tempo aí a gravação? Só pra gente também não ver. deixar longo demais. Essa parte aqui tá com 1 hora. A outra E o Somando Edits? tudo aqui, desde que eu entrei, tá 1h50, mas de gravação mesmo deve ser 1h30, eu acho. Tá 1h24. Ui! Então acho que podemos encerrar, né?